importante. A gente acredita que o Senhor tem soprado e tem nos direcionado para vivermos um momento de honrar a presença dEle. E é por isso que no momento da adoração não se trata de uma pressa por conta de horário ou por conta de uma programação, mas se trata de nós não deixarmos de honrar a presença do Senhor. Porque nós não estamos aqui por nós estamos aqui por Ele. Então não se trata da gente, se trata dEle. E é por isso que a gente não pode deixar que, à medida em que o Espírito está soprando, à medida que o Espírito está fluindo, à medida que a igreja honra a presença e a gente se entrega na presença, a gente não pode perder, não pode deixar que isso passe, a gente não pode simplesmente dizer, não deu a hora, ou tá no momento. Não podemos fazer isso. Assim como hoje, que o Senhor seja glorificado pela sua coragem, ousadia, determinação, compromisso de ter saído debaixo de chuva e estar aqui na presença do Senhor. Que o Senhor possa ser glorificado, porque é disso, não se trata de nós, se trata dEle. É por Ele, é para Ele, é por isso que nós estamos reunidos aqui. E nós cremos que o Senhor está nos movendo a sermos instruídos a respeito disso. Instruídos a respeito da presença dEle, de honrarmos a presença dEle, de nos portarmos como quem entende, compreende o que significa estar e viver na presença do Senhor. Na semana passada, a gente chegou a ler o texto de Eclesiastes 8:6, que eu compartilhei com vocês, que fala exatamente isso, pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. E quando nós estamos reunidos aqui como igreja, como corpo de Cristo, para cultuar ao Senhor, existe uma atitude adequada a nós termos aqui nesse lugar. E é a atitude de rendição, de entrega, de respeito, reverência a quem Ele é. E é sobre isso que nós precisamos compreender e nos mergulhar e nos debruçar cada vez mais. Porque quando se trata de nós termos uma atitude correta, uma postura correta, nós precisamos ser ensinados a respeito disso. E o salmista, uma certa vez, chegou a instruir, por meio de um salmo, que existe uma maneira de nós construirmos a nossa vida respondendo adequadamente a cada situação, que é quando nós sabemos ter uma postura de um coração ensinável, a postura de um coração sábio. E quando é que isso acontece? Quando nós contamos os nossos dias. E contar os dias significa exatamente isso, eu viver cada momento, eu compreender cada momento, eu saber lidar com cada situação, eu discernir o que está acontecendo a cada momento e a cada situação. E à medida em que eu vivo etapa por etapa, à medida em que eu vivo circunstância por circunstância, à medida em que eu contemplo a majestade do Senhor e o mover dEle em cada situação de bondade e misericórdia com a nossa vida, o nosso coração vai se enchendo de gratidão e a gente vai aprendendo a viver e a ser ministrados pelo Senhor com relação a isso. E a Bíblia diz que essa experiência torna a gente mais sábio, torna a gente ensinável, torna a gente com uma postura de contemplação da presença dEle de uma forma linda e preciosa. E é por isso que nessa manhã eu quero compartilhar com você algo bem interessante sobre isso, sobre nós compreendermos a necessidade de a nossa vida, o nosso coração, ter essa postura de ser sábio por conta de uma condição de ensino, ou seja, preparado a ser ensinado, preparado a ser ministrado. E à medida em que a gente é instruído pela palavra, a gente cresce em Deus e a gente vai desenvolvendo de glória em glória até alcançar a estatura de varões perfeitos. Afinal de contas, a palavra do Senhor fala que se tem algo que a gente precisa preservar na nossa vida, é o nosso coração, porque é dele que procedem as fontes de vida. Então nós precisamos tratar o nosso coração com responsabilidade, nós precisamos tratar o nosso coração com cuidado e zelo, nós não podemos tratá-lo de qualquer maneira. E sabe o que é interessante? A gente costuma falar de coração e a gente pensa que é isso que bate aqui no nosso peito, mas falando pela saúde, pela medicina, esse coração que bate aqui no peito, ele é um músculo e nele não se processa nada, tudo se processa aqui, no nosso cérebro, na nossa mente. Então, quando a Bíblia fala de coração e quando a gente fala de coração, nós não estamos falando literalmente desse músculo que bate no peito, mas nós estamos falando de uma parte do nosso cérebro que representa uma faceta da nossa alma ligada aos sentimentos, às emoções, às motivações.
E fala então sobre nós termos saúde nessa área. A Bíblia fala então sobre nós termos cuidado com essa área. Cuidado com o que os nossos sentimentos sentem, com o que as nossas motivações imprimem. Cuidado com aquilo que é a área do nosso pensamento, da nossa alma que processa os nossos sentimentos e motivações. Qual é a saúde desta área? Como ela está lidando com tudo isso? Como ela está recebendo tudo isso? E quando o Senhor me trouxe a palavra para esta semana, Ele me fez lembrar dessa frase que nós carregamos aqui como missão da igreja de preparar o caminho. E eu não sei se você percebeu, mas na arte que nós temos aqui, há uma diferença entre o pre e o arando. Você já percebeu isso? É proposital. Esse preparando, ele tem uma diferença na maneira de ser escrita, porque nós estamos, de fato, falando sobre arar um caminho. Esse preparando um caminho, a gente está arando um caminho. E arar o caminho é você preparar o terreno, preparar a terra, trabalhar as condições necessárias para que um plantio seja feito, para que algo seja semeado, para que algo seja plantado. E eu não sei se você percebeu, mas a própria palavra caminho, o M, ele dá uma ideia de montanha, ele dá uma ideia de estrada, como se algo estivesse percorrendo. Tudo isso é proposital, porque são elementos que nós compreendemos que fazem parte de propósitos de Deus para a vida da igreja. E nós compreendemos que isso está ligado ao que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. E na manhã de hoje eu quero que você abra comigo Mateus capítulo 13, porque a Bíblia fala sobre um cuidado que se deve ter com o terreno. E já que nós estamos preparando o caminho, que o nosso coração, que é o que nós estamos tratando nessa manhã, seja então esse terreno preparado adequadamente sobre aquilo que o Senhor quer ensinar, quer instruir para as nossas vidas. E dessa forma a gente alcance coração sábio, coração ensinável, e dessa forma a gente saiba viver cada momento e lidar com cada situação. Mateus capítulo 13, eu quero que você leia comigo a partir do verso 3. Jesus falando por meio de uma parábola, ele diz o seguinte: Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis que um semeador saiu a semear, e enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Não sei se você percebeu, mas nessa parábola, Jesus contando, ensinando, em outro trecho a gente já foi ministrado aqui, que Jesus, apesar de ser didático com as parábolas elas não tinham a finalidade de fazer necessariamente com que as pessoas entendessem algo, mas ela era falada para um grupo específico de pessoas com a intenção de provocação para o ensino, uma estratégia para o ensino, mas ela não era. Hoje nós temos a facilidade de compreender o que está sendo dito, mas na época não era essa experiência. Jesus não falava com parábolas, em Lucas está falando isso, com esse propósito. Ele falava com a intenção de trazer um confronto e uma realidade para que aqueles que de fato tivessem ouvidos para falar, ouvir o que ele tinha a dizer, ficassem para ouvir e conseguissem acompanhar o que ele tinha a dizer. E por isso muitas vezes os discípulos perguntaram: por que tu ensinas por parábolas? Em outras ocasiões, eles mesmos chegavam com Jesus e perguntavam: o que isso quer dizer? O que o Senhor está querendo dizer com isso? E o que será que o Senhor Jesus quis trazer neste momento em que ele tratou da parábola? Perceba que ele não faz ênfase aqui em relação à semente, ele não questiona a semente, a qualidade da semente, ele simplesmente diz que havia um semeador, uma pessoa responsável com uma missão, que era lançar a semente. E ele lançava a semente, e aonde a semente caísse, ela poderia cumprir o seu propósito. Então, aqui não se estava falando do papel do semeador, e aqui não se estava falando da qualidade da semente, mas única e exclusivamente dando ênfase para a condição do terreno, ou para a experiência aonde essa semente caía. E ela caiu em diversos terrenos, ela caiu em diversas situações, e eu quero falar com você hoje sobre cada um desses terrenos.
primeiro terreno que representa o coração, e a parábola vai falar sobre isso, ele fala que o terreno representa o coração aonde a semente foi lançada. E para cada realidade de coração, existiu uma resposta à semente. E a primeira realidade de coração foi o primeiro terreno que a gente viu, que é um coração resistente à palavra, que seria aquele coração onde a semente cai na beira do caminho. E o que representa um coração resistente à palavra são as pessoas que veem esse movimento gospel, veem o movimento cristão, veem as pessoas andando por aí, veem as pessoas falando a respeito de um Deus, falando a respeito de Jesus, mas elas estão de longe, elas observam de longe. Elas têm as suas opiniões, elas têm o que elas pensam a respeito disso. Alguns chegam a ser incrédulos, tão incrédulos ao ponto de serem arrogantes e grosseiros na maneira de lidar com as pessoas que estão falando a respeito desse Jesus ou desse Deus. Essas pessoas, então, representam esses corações resistentes à palavra, como se a semente estivesse caindo à beira do caminho. E olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, verso 6, a respeito desse tipo de pessoa com um coração resistente, que são grosseiras, estúpidas, e elas são resistentes à palavra. Mateus capítulo 7, verso 6 diz o seguinte: não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não pisoteiem, e voltando-se para vós, façam em pedaços. Esse trecho faz parte do Sermão do Monte, que começa em Mateus capítulo 5, passa por Mateus capítulo 6, Jesus ensinando a respeito da oração, e chega então em Mateus capítulo 7. E aqui Jesus adverte sobre o seguinte discernimento: não compartilhar verdades preciosas ou o que é sagrado com quem demonstra desprezo e falta de valorização. A figura dos cães e dos porcos aqui representam exatamente pessoas que são grosseiras, aversas, estúpidas, pessoas que não estão valorizando, reconhecendo e entendendo o que diz respeito à palavra. Não está dizendo aqui que nós não devemos pregar o evangelho a todas as pessoas, não é disso que está falando. A mensagem, ela é lançada, a mensagem, ela é proferida, ela é proclamada. Quem cumpre o papel de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, mais uma vez, não se trata do papel do semeador, não se trata do papel da semente, mas se trata do coração, da postura. Uma vez em que o coração é resistente à palavra, uma vez em que a pessoa se porta de maneira grosseira, da maneira que ela se coloca aversa à palavra, aí há uma recomendação do Senhor Jesus. Então, não lance suas pérolas aos porcos, ou seja, não insista nessa condição por conta desse contexto. Entregue nas mãos do Senhor, apresente ao Senhor a vida dessas pessoas. Os cães e os porcos representam a metáfora de pessoas que não apreciam o valor daquilo que é sagrado, daquilo que representa a palavra de Deus. E a lição aqui, então, é proteger o que é precioso, ou seja, não vulgarizar e não banalizar aquilo que é importante. Afinal de contas, Jesus morreu na cruz, isso foi uma coisa séria. Jesus foi enviado da parte de Deus, isso é uma coisa séria. Deus tem compromisso com a sua palavra, e isso é sério. É por isso que nós precisamos honrar a presença do Senhor. Então, para evitar conflitos, evitar vexame, evitar aquilo que é desperdício de um momento aproveitado sobre algo precioso que está sendo lançado, a palavra nos recomenda sobre nós termos cuidados a respeito disso. E olha só que coisa interessante. Apocalipse capítulo 3, verso 20. É uma realidade de terreno. Um coração resistente à palavra. Existem pessoas que não são grosseiras, não são indiferentes, elas até se aproximam, querem ouvir, mas dizem que aquilo não é para elas. Tanto para uma condição quanto para outra, existe uma realidade que está descrita em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Existe uma realidade que nós não podemos fugir. É a realidade do evangelho sendo anunciado. Existe uma realidade que nós não podemos fugir. O evangelho sendo proclamado, a semente sendo lançada. A maneira como as pessoas se portam a essa semente, essa situação não compete a nós. Quem cumpre o papel de convencimento é o Espírito Santo de Deus, mas existe uma realidade. O Senhor Jesus está à porta batendo. E Ele está batendo. Enquanto essa porta é possível ouvir o som,
há uma oportunidade de se abrir a porta e ele entrar. Quando essa porta a gente parar de ouvir bater, é porque não há mais tempo, não há mais oportunidade, não há mais chance de se abrir a porta e o Senhor Jesus entrar. Se você está hoje aqui e você entregou a sua vida ao Senhor, muito provavelmente você passou por essa experiência de ouvir a palavra, de escutar como se alguém estivesse batendo a porta e estivesse tendo a oportunidade de entrar no seu coração, assim como entrou no meu coração, e assim cear conosco e transformar a realidade da nossa vida. Mas não existe apenas um coração resistente à palavra. A parábola do semeador também traz um segundo tipo de terreno de coração, que é um coração rochoso e superficial. É um coração que a Bíblia diz que recebe com alegria a palavra, mas a camada de terra é muito fina, então a raiz não tem profundidade. E aí quando o sol nasce, ele queima a planta e aí a planta morre, ou seja, ela não tem prosseguimento, ela não tem continuidade. E por que isso se dá? Porque existem muitas pessoas que são muito inteligentes e sabem o que o inferno não presta, assim como sabem que o céu é bom. E sabem que as coisas de Deus são boas e que as coisas do diabo, imaginam logo o diabo com aquele tridente, com aquele chifre, com aquele negócio de fogo, enxofre. Então, se você perguntar, você quer ir para um lugar bom ou ruim, a pessoa vai dizer, eu quero ir para um lugar bom. E é natural que a gente perceba pessoas lidando com isso. Ou mesmo elas envolvidas num ambiente, numa atmosfera, e dizer, é tão legal estar aqui, é tão bom estar aqui. E aí decidem por Jesus por conta de circunstância, por conta de conveniência. Decidem por Jesus porque no momento de decisão já tinham tentado tantas coisas, por que não tentar esse tal de Jesus e esse evangelho que as pessoas estão dizendo? O resultado é que elas recebem a palavra com alegria e empolgação daquele momento circunstancial e logo depois as outras situações da vida começam a impedir que aquilo tenha profundidade. O solo é rochoso, não tem raiz, não tem profundeza, ela não tem firmeza no solo. E o que é interessante é que quando a gente fala sobre a palavra raiz, tem a ver com radical. E a gente tem um imaginário de que radical é alguém muito sisudo, muito firme em algo, né? Muito intransigente, mas na verdade o original da palavra sobre radical é ter raiz profunda. É ter raiz, é ter certeza, segurança. Então aqui está falando sobre um terreno de um coração que não tem o preparo para que a raiz da planta consiga penetrar o mais profundo. E olha o que diz em Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. O que diz as Escrituras é o seguinte: porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele. O que Jesus está falando nesse trecho das Escrituras é sobre exatamente que, à medida em que a gente toma uma decisão sobre algo, a gente tem que entender aonde a gente está se metendo, do que significa isso, o que isso está representando. Muitas pessoas tomam decisões e decidem por coisas pela empolgação, pelo movimento, mas o que a Bíblia está dizendo é, nós precisamos ter consciência da decisão tomada. Entregar a vida para Jesus não significa uma decisão circunstancial, não significa uma situação momentânea ou de empolgação, significa uma entrega verdadeira. Significa dizer que ao entregar a vida para Jesus, você abandona uma realidade de vida para viver uma outra realidade de vida. Você é transformado porque você sai de uma direção e passa a trilhar a outra direção. O que nós precisamos compreender a respeito disso é que, quando ele chama a responsabilidade, qual é o construtor, qual é o trabalhador que não vai planejar o que vai gastar na sua obra e não sabe no que vai dar a construção da sua obra? Para que as pessoas depois não olhem e vejam inacabado. Ele está falando exatamente isso, a respeito das pessoas que decidem pelo Evangelho. O que significa decidir pelo Evangelho? Quanto isso vai custar? O que isso vai representar? Você lembra de uma certa vez que Jesus encontrou um jovem rico e ele foi perguntar o que ele precisava fazer para entrar no reino? E aí o Senhor Jesus disse assim, olha, então vai e vende, entrega todos os teus bens, dá aos pobres, vem e me segue. Só que ele era um jovem, muito novo,
já havia conquistado muito, tinha muitas posses, muita riqueza, e apesar de cumprir toda a lei, e de cumprir todos os rituais, e cumprir todas as liturgias, ele não era capaz de abrir mão de tudo que ele tinha para seguir Jesus. O coração dele estava preso nas suas posses, estava preso naquilo que ele havia conquistado como bens materiais, mas ele queria algo eterno, ele queria o reino de Deus. Mas o seu coração estava preso à realidade da vida dessa terra. Jesus chega com ele e deixa isso muito claro. Vai e libera o teu coração daquilo que está te prendendo. Vem e me segue. E ele não foi capaz de fazer isso. Ele calculou que aquilo iria lhe pesar muito. Ele avaliou que aquilo representava muito para ele. Só que o cálculo que ele fez foi um cálculo inverso. Porque ele acabou colocando o valor naquilo que ele tinha como superior ao valor que o reino tinha para ele. Está dando para entender? O Senhor está falando disso nessa manhã a respeito desse tipo de terreno, desse tipo de coração. Mas sabe, fala também sobre um coração espinhoso. E um pouco parecido com esse coração que a gente acabou de tratar, o coração rochoso. O coração espinhoso, ele lida com outras questões. E o próprio texto de Lucas 14, que a gente leu agora, a gente consegue aproveitar ele para ilustrar o que a gente quer aprender a respeito de coração espinhoso, mas a gente precisa ler a partir do verso 25. Então vai para Lucas 14 novamente, e vamos ler a partir do verso 25. Diz o seguinte: milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo é que existe um preço, existe uma situação, existe uma condição, existe uma realidade. E assim como a gente ilustrou com a situação do jovem rico, aqui nós temos uma outra situação. E antes que você imagine assim, caramba, será que Jesus está defendendo uma posição contrária à família? Olha só, aquele que não abandonar seu pai, sua mãe, quer dizer que ele está falando se a família não tem valor e tudo mais? De forma alguma. Jesus não está falando aqui sobre o sentimento que a gente nutre. Jesus não está falando aqui sobre o respeito que deve haver. Jesus não está falando aqui a respeito do que cada pessoa representa dentro do seu contexto de família, uns para os outros, dos vínculos que a gente tem. Jesus não está falando disso. Mas ele está colocando uma condição. Qual é a condição? É o momento em que você precisa fazer uma escolha, o momento que você precisa se posicionar. E aí o que é mais importante no seu coração? Agradar a Deus ou agradar aos homens? O que é mais importante no seu coração? Ser visto de uma forma boa diante das pessoas ou ser aprovado diante de Deus? É disso que Jesus está falando. Abandonar, o termo que ele usa aqui, aquele que deseja seguir-me e ama o seu pai e sua mãe, parará, mais do que a minha, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Está falando sobre a posição que a gente está colocando de importância em relação a essas pessoas, inclusive a sua própria pessoa. Eu não sei se você já passou por isso, ou se alguém que você conhece, você já deve ter escutado, alguém dizendo assim, o que a minha família vai pensar disso? Ou então, o que os meus amigos vão pensar disso? Ah, agora tu é crente, é? Ah, agora então tu vai para a igreja. Ah, certo, entendi. Então, existem pessoas que lidam com essa situação como um conflito interno. E não apenas isso. Existem situações onde nós estamos presos a uma realidade de vida, a um contexto de vida. Existem pessoas que já carregam determinados hábitos, determinados costumes e não estão dispostos a abrir mão disso. Às vezes é um vício, às vezes é um hábito, às vezes é uma postura, uma cultura dentro do ambiente da sua família e que não estão dispostos a abrir mão disso. Não sabem viver sem a bebida, não sabem viver sem a pornografia, não sabem viver sem determinados hábitos de rotina que não glorificam o nome do Senhor. E na hora que é colocado em xeque, qual é a postura, qual é a escolha que vai ter, qual é a decisão que vai tomar. Onde está a centralidade do Senhor no seu coração diante da decisão tomada pelo Evangelho? Então nós temos aqui 3 tipos de terreno.
Um primeiro que é resistente à palavra, um segundo que recebe a palavra com alegria e empolgação, mas não tem profundidade. A raiz não consegue ser profunda, não consegue pegar os nutrientes do solo, não consegue crescer e florescer. E nós temos um que é sufocado pelas questões da vida, sufocado pelas situações do dia a dia, sufocado pelas pressões que a pessoa enfrenta nas suas decisões, na sua rotina diária, tendo que lidar com conflitos internos e conflitos ligados à sua família, aos problemas da vida. E em todas essas situações, um resultado acontece: a semente não consegue florescer, ela não consegue frutificar, ela não consegue dar o seu resultado. Mas a Bíblia fala sobre um quarto tipo de terreno. Ela fala sobre um terreno fértil, um terreno que frutifica a 100, a 30, a 60 por 1. E isso significa dizer um coração que ele recebe bem a palavra, que ele consegue não só receber bem a palavra, mas a semente consegue florescer e consegue ter raiz e consegue se manter firme. E não só isso, significa dizer que ela brota e ela tem flores e frutos, ela traz resultados. E deixa eu dizer uma coisa para você. É muito possível que antes de ser terra fértil, o terreno possa ter passado pelas outras experiências dos outros terrenos. Eu e você, quando nós recebemos a palavra e frutificamos em relação à palavra, talvez nós mesmos tenhamos experimentado as etapas anteriores dos outros tipos de terreno. Talvez eu e você, nós mesmos, tenhamos sido aquelas pessoas que no começo foram resistentes à palavra, foram aversas à palavra. Talvez eu e você tenhamos experimentado exatamente a mesma situação de um terreno que vê com alegria o Evangelho e logo então deixa as coisas esmorecerem e perde a importância e valor, e aí deixa de ir para a igreja, deixa de congregar, deixa de estar com os irmãos, deixa de ler a Bíblia, deixa de orar. E aí é como se depois estivesse levando uma vila sem o Evangelho. Talvez eu e você tenhamos experimentado exatamente a mesma experiência do terreno com os espinhos. Tenhamos recebido a palavra com alegria, tínhamos sinceridade com relação à experiência do Evangelho, mas vez por outra, algum pensamento vem e parece sufocar aquela semente. Uma realidade vem e a gente pergunta: será que Deus está nisso? Onde é que está Deus? Por que eu decidi pelo Senhor e parece que as coisas estão travadas, as coisas não estão fluindo? E aí começam a vir os pensamentos, as preocupações, tentando sufocar aquela semente e nos fazer abandonar o caminho, nos fazer abandonar o Evangelho. Sofrendo conflitos internos a respeito da veracidade, da verdade que representa a palavra de Deus. E deixa eu dizer para você, esse tipo de luta, ela não é exclusivamente sua, é minha também. E não é exclusivamente nossa, é de todo mundo. Ou a gente não vai lembrar que no começo de todas as coisas, quando a serpente lançou no coração de Adão e de Eva uma dúvida a respeito da palavra de Deus, eles questionaram a legitimidade da palavra de Deus e decidiram ou dar ouvidos à serpente do que dar ouvidos e permanecer firmes na palavra. A estratégia de Satanás é exatamente a mesma e continua a mesma até hoje. E a semente está sendo lançada. Cada domingo que você vem aqui, a semente está sendo lançada. Cada terça-feira que você participa do estudo bíblico, a semente está sendo lançada. O encontro de mulheres ontem, o encontro de mulheres do Clube do Livro na quinta, o conteúdo que você recebe no WhatsApp, aquilo que você é ministrado na internet, a semente está sendo lançada, a semente está sendo lançada. O tempo todo existe uma semente sendo lançada. Mas como está o terreno do nosso coração em relação a isso? Em que etapa, em que parte nós estamos com relação a isso, em relação à semente que está sendo lançada? Qual tem sido a postura do nosso coração em relação à semente que está sendo lançada? Uma terra que não é boa, ela não é fértil, ela não serve para nada. Hebreus capítulo 6, verso 8 diz o seguinte: todavia, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser lançada ao fogo. Ou seja, não tem como nós permanecermos como uma terra que não frutifica. Não tem como nós permanecermos com um coração que não floresce para o Senhor. Não temos como nós permanecermos como quem está com esse terreno rochoso, ou como quem está com esse terreno cheio de espinhos, ou averso à palavra de Deus. Não tem como nós permanecermos assim. O fim será morte, o fim será destruição.
E o Senhor nos chama essa manhã, o alerta e a atenção, como está o terreno do nosso coração. Como nós temos nos portado diante da palavra do Senhor. No começo nós lemos exatamente que para cada situação existe uma atitude correta. E qual tem sido então a atitude que nós temos tido com relação ao ensino da palavra? E nós lemos também no começo, um coração ensinável está ligado a aprender a viver corretamente os seus dias diante do Senhor. Então, como nós temos nos portado com o nosso coração diante do Senhor? Com aquilo que Ele tem ensinado e com aquilo que Ele tem instruído. Porque se nós não tivermos atenção com relação a isso, nós corremos o risco de estarmos satisfeitos com um terreno superficial, um terreno rochoso, que recebe com alegria e parece que vai florescer alguma coisa, mas passa a semana e é como se fosse arrancado, é como se fosse tirado. Eu não sei se você já viu essa experiência de quando a gente acimenta um local que era de terra e que tinha mato, que tinha grama, e parece que elas vão achando a rachadura do cimento e vai aparecendo assim, né? Vai subindo, né? Só que ela não tem espaço para crescer. Se você passar uma enxada, se você passar às vezes uma vassoura, ou puxar com a mão, parece que a raiz não tem profundidade, você consegue puxar e limpa aquele terreno. É esse tipo de ilustração que a gente está falando aqui, sobre um terreno que não tem condições da semente florescer como deveria. E às vezes é isso que acontece, vem no domingo, recebe uma boa palavra, tem um momento de adoração incrível na presença do Senhor e vai para a segunda-feira para a rotina. E aí a rotina começa então a mostrar e a trazer as expressões e as coisas, e aí ou são os espinhos que começam a sufocar, ou é o terreno que começa a precisar de mais profundidade, nutrientes, e não se tem porque é rochoso. Como nós temos nos portado diante disso? Como nós temos nos posicionado diante disso? Quando a gente vai preparar um terreno para o plantio, é muito interessante porque a gente aprende muito sobre arar a terra, mas o processo de arar a terra envolve outras coisas. Envolve você avaliar o terreno, verificar se aquela terra ela é uma terra que tem nutrientes suficientes. Se ela estiver suja, você tem que limpar a terra antes de preparar para o plantio. Talvez, se você perceber que o terreno é muito seco, ressecado, você precisa fazer um trabalho de quebrar aquilo, de mexer naquilo, e aí sim arar. Em alguns casos, você tem que fazer sulcos na terra, ou seja, os buracos para que a semente possa ser plantada, ser colocada ali. O fato é que dá trabalho. Dá trabalho. Ter uma terra fértil, uma terra que floresce, que frutifica, dá trabalho. E parece que uma das coisas que a gente está fugindo é de trabalho. A gente está fugindo de trabalho. O brasileiro carrega uma cultura da lei do menor esforço. E isso é uma linha muito fina com a inutilidade e a preguiça. E a gente tem que saber separar o que é ser eficiente naquilo que faz, ter eficácia naquilo que faz, com a preguiça. Não são a mesma coisa. A gente tem que ter cuidado de que ser inteligente em conseguir bons resultados da melhor forma possível, trabalhando efetivamente. Isso é agir com eficiência e eficácia. Mas quando a gente procura a lei do menor esforço, pegar atalho, não se desgastar, a gente não está sendo eficiente e eficaz, a gente está dando uma desculpa para a nossa preguiça. Agora, o reino de Deus ele é conquistado de uma outra forma. O reino de Deus, ele exige de nós, ele espera de nós, ele pede de nós uma outra postura. Não tem como a gente achar que as coisas vão vir para nós de mão beijada. E não tem como nós acharmos que a gente vai lidar com as questões do reino de Deus de uma maneira tão simples. De fato, a parte mais difícil já foi feita. Deus já amou o mundo de tal maneira, Ele já enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar e nos garantir a salvação e a vida eterna. A parte mais difícil, de fato, já foi feita. Agora, o que compete a mim e a você é garantir que o terreno do nosso coração não seja um terreno cheio de espinhos, não seja um terreno ressecado e não seja um terreno avesso à palavra de Deus. O que cabe a mim e a você é garantir que nesse processo nós mergulhemos verdadeiramente nas Escrituras e tenhamos um coração sábio, um coração ensinável, um coração que se entrega verdadeiramente à luz da palavra.
E isso vai exigir de nós posicionamento. Porque quem precisa tirar os espinhos somos nós. Quem precisa sulcar a terra, arar a terra, somos nós. Quem precisa pôr a mão na massa, somos nós. Porque quem precisa se posicionar sobre as coisas, não foi quem já se posicionou. Deus já se posicionou, Jesus já se posicionou. Agora a vez de quem deve se posicionar é a minha vez e a sua vez. Nós precisamos nos posicionar. Chegou a nossa vez, está na nossa hora, o time está com a gente. A gente precisa se posicionar. Isso é erva daninha, não cabe no meu terreno. Isso é espinho, não cabe no meu terreno. Isso está secando o terreno, está rochando o meu terreno, não cabe no meu terreno. Vamos regar essa terra. Vamos regar essa terra, vamos preparar essa terra, vamos melhorar essa terra. Quem precisa preparar o terreno do coração sou eu e você. O problema não está na palavra, que é a semente, e o problema não está no semeador. O problema não está no Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não está em quem opera as coisas sobrenaturais. O problema está no terreno do coração. E essa responsabilidade é minha e sua. Porque se nós precisamos guardar alguma coisa preciosa, que a gente guarde o nosso coração. Porque é dele que procede fonte de vida. Então a responsabilidade é minha e sua. E olha que interessante, o coração não é o músculo que bate, mas é a área da nossa alma que processa os sentimentos e emoções. Então como estão os nossos pensamentos? Como estão os nossos sentimentos? Um coração resistente à palavra tem a ver com um conflito aqui, ó. Tem a ver com um conflito aqui. Com um nível de entrega, com um nível de submissão à palavra. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você também esteja se avaliando e dizendo a si mesmo: não, mas a minha decisão por Jesus foi sincera. A minha decisão por Jesus, eu de fato quero o Senhor. E eu sei que custa algo, eu sei que é penoso, eu sei que vai dar trabalho, e eu entendo isso. E então eu estou vivendo aquela luta de altos e baixos. Então eu não me vejo assim, alguém que está com o coração afastado da palavra. Eu não me vejo como alguém que está com o coração rochoso. Eu não me vejo como alguém que está com um coração de espinhos. Mas de fato, tem vezes que parece que algumas coisas vêm bombardeando, algumas coisas vêm sufocando. Mas eu quero o Senhor de verdade, eu quero o Senhor sinceramente. Então deixa eu te dizer uma coisa, abre comigo Provérbios 4:18. Provérbios 4:18. Entretanto, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até a plena iluminação do dia. A nossa vida, a partir do momento que a gente entrega para Jesus verdadeiramente, ela vai enfrentar uns altos e baixos, porque a gente está vivenciando uma coisinha chamada santificação. E o que é a santificação? É estar sob nova direção. É quando você deixa de uma realidade e passa para uma outra realidade. E aí você vive a transição de abandonar determinados hábitos para adotar novos hábitos. E esse processo de santificação é como se a gente vivenciasse esses altos e baixos, porque é como se você tivesse assim, eu estou caminhando, e de repente acontece alguma coisa e parece que eu caí, mas na verdade você não caiu. Você só está lidando com essa tensão de mudar de uma realidade de vida para outra vida. É o que o apóstolo Paulo chega a dizer: aquilo que eu quero fazer, e às vezes eu não consigo fazer. Mas aquele mal que eu tanto detesto, é esse que eu acabo fazendo. E aí ele diz que é como se fosse um espinho na carne, assim, ferrando ele, maltratando ele. Mas sabe qual é o resultado de tudo isso? Esse enviado de Satanás que fica esbofeteando, o resultado é que ele consegue nos deixar de joelhos prostrados, de joelhos dobrados. Porque para que ele serve? Ele vem para tentar nos envergonhar. Mas a nossa entrega foi tão sincera para o Senhor que Ele só consegue nos colocar de joelhos diante da presença do Senhor. Rendição, entrega, submissão. Coração é ensinável. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, não estou sabendo lidar com isso, é tão difícil, mas assim, a minha vida é Tua, eu me entreguei a Ti. Então o Senhor tem um controle. Então é exatamente como a vereda dos justos, é como a luz da aurora. Ela vai apontando o que vai nascer, e o sol está iluminando, e começou a iluminar o dia, e você tem uma expectativa de que ele será o dia completo. Você ainda não vê o dia completo, mas você sabe a expectativa de que ele vai ser um dia completo.
Dessa mesma forma é a vereda do justo, dessa mesma forma é a minha vida e a sua vida, é de glória em glória. À medida em que a gente vai dando passos, o Senhor vai sendo glorificado, e a gente vai abandonando aquilo que não pertence ao Senhor, e vai focando nossos olhos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Porque nós estamos falando de um coração que tem uma terra fértil, um coração entregue verdadeiramente à palavra do Senhor. Então ele não está preocupado com aquilo que é passageiro, ele está preocupado com aquilo que é eterno. Ele não deixa que as coisas o interrompam nesse processo. Ele quer ver a luz brilhar, ele quer ver a aurora completa, ele quer ver o dia completo, ele quer ver as coisas acontecendo. A sua vida está sendo transformada de glória em glória. É disso que se trata um coração fértil, um coração frutífero na presença de Deus. Afinal de contas, o resultado, a evidência de um coração saudável, de um coração de um solo fértil, é o fruto. É o fato de ele frutificar. Se não está dando fruto, tem problema nesse terreno. Tem problema nessa terra. E sabe o que a Bíblia fala sobre frutificar? Abrem comigo em João 15. A gente já está terminando. João 15, a partir do verso 1, diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo o que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos serão juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deem muito fruto, deem abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Mas a Bíblia não fala só sobre isso. Olha o que diz ainda em Mateus 7,16. Mateus 7,16. Pelos seus frutos o conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de erva daninha? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. E a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Percebe que aqui está falando sobre frutificar e não frutificar? Percebe que aqui está falando que não é possível uma boa árvore dar fruto ruim? E não é possível uma árvore ruim dar fruto bom? É uma realidade. Não tem como a gente achar que uma figueira vai dar maçã. Não tem como. É por isso que alguém que diz assim, eu confessei o nome de Jesus. Beleza, glória a Deus. Vamos ver os frutos. Onde estão as evidências? Onde está a evidência de que seu coração de fato foi entregue ao Senhor? Deixa eu dizer uma coisa para você com muito carinho, nessa manhã. Não foi à toa que Jesus morreu na cruz. E o mesmo poder que operou na ressuscitação de Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que convenceu a mim e a você a respeito do Evangelho. E é esse mesmo poder que quer transformar a tua vida por completo. Se ele foi poderoso para ressuscitar Jesus dos mortos, o que é o meu problema e o teu problema? A história que a gente carrega é o que diante disso? Os conflitos que a gente tem que lidar significam o que diante disso? Não significam nada. Não chegam aos pés. Ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente pode pensar ou imaginar. Às vezes o que está faltando é uma entrega completa. Às vezes a gente quer ficar carregando essa experiência como se fosse uma muleta ou uma coisa que a gente não quer abrir mão. Deixa eu dizer uma coisa, abra mão de tudo aquilo que tem te prendido. Abre mão de tudo aquilo que tem te escravizado.
Abre mão de tudo aquilo que tem prendido os teus passos, que tem impedido você de viver uma vida plena no Senhor, de viver uma vida saudável no Senhor, como um terreno saudável. Ele é o agricultor. Ele está querendo nessa manhã trabalhar em cooperação com você para limpar esse terreno e deixar esse terreno fértil, esse terreno frutífero, esse terreno hábil a receber a semente da palavra de uma forma tão bela, tão gloriosa que você talvez nunca tenha experimentado. Hebreus capítulo 13, verso 15 diz o seguinte: sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. De igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra. E Mateus 3,8, eu queria que você já ficasse de pé. Mateus 3,8 diz o seguinte: produzi sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. Existe uma evidência no coração e na vida daqueles que se entregaram ao Senhor Jesus. E a evidência é exatamente essa: um coração rendido, um coração que frutifica. E o fruto é exatamente esse: louvor ao Senhor, entrega total ao Senhor. E o que eu quero convidar você nessa manhã é exatamente isso. Talvez reafirmar dentro da sua alma a decisão que você tomou por Jesus. Talvez nessa manhã declarar para que não só os seus ouvidos ouçam, mas para que o inferno saiba que a sua vida pertence ao Senhor Jesus verdadeiramente. Que não há mais legalidade, não há mais condenação, porque a Bíblia diz exatamente isso: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Nenhuma é nenhuma. Significa dizer que nós somos propriedade dele. E isso é uma entrega total. Isso não é uma entrega circunstancial. Isso não é uma posição momentânea. Isso significa um preço a ser pago, uma entrega a ser feita. E eu queria que você orasse sobre isso nessa hora. Enquanto nós somos ministrados por essa canção, eu queria que você pudesse orar ao Senhor e sondar o seu coração. O salmista chega a dizer: Senhor, tu sondas e me conheces. Então que você possa também, nesse momento, colocar o seu coração em sondagem diante do Senhor e verificar que tipo de posição você tem tomado diante da palavra e qual tem sido a sua postura e a sua atitude, reação diante daquilo que você tem enfrentado e tendo que lidar dia após dia. Hoje é um dia de nós trabalharmos o terreno do nosso coração de uma forma muito séria e muito intencional. E nós não podemos sair daqui nessa manhã da mesma maneira que a gente entrou diante do que nós fomos ensinados. Por isso, ore ao Senhor sobre isso nessa hora, em nome de Jesus. Dependa se não tenho a ti, a tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir, sem tua presença nada importa.
Deus e Pai, na manhã desse dia nós rendemos o nosso coração diante do Senhor. Diante do Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Diante do Senhor, que tem cuidado muito bem da semente e como compromisso com o semeador, tem feito tanto, Pai, pelas nossas vidas. Nessa manhã nós queremos, Pai, assumir um compromisso diante do Senhor. Ou nós temos o Senhor, ou nós não temos o Senhor. E eu sei que isso não depende daquilo que o Senhor já fez, depende de como nós temos nos portado diante daquilo que o Senhor já realizou. E nessa manhã nós queremos, Pai, pedir perdão ao Senhor por todos os momentos em que o nosso coração foi resistente à Tua palavra. Pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que nós ousamos colocar em xeque aquilo que a Tua palavra diz. Ousamos duvidar ou questionar aquilo que vem do Senhor. Nós queremos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que fomos negligentes com a nossa posição diante da fé que nós declaramos ter em Ti, Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Nós não queremos vaguear nesse mundo, andar nesse mundo como quem não tem rumo ou como quem não tem direção. Afinal de contas, nós servimos ao Senhor, Pai. E nós queremos frutificar frutos que glorificam o nome do Senhor, com o resultado de lábios que confessaram o nome do Senhor verdadeiramente. E é dessa maneira que eu oro junto com os meus irmãos nessa manhã. É dessa maneira, Pai, que nós nos colocamos diante do Senhor numa posição de contrição e de arrependimento, mas também de reconhecimento das lutas que nós enfrentamos, das adversidades, Pai. Por isso eu clamo para que o Teu Espírito Santo possa sempre nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Que Teu Espírito Santo sempre possa nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque se o Senhor venceu, nós também podemos vencer em Ti. E é assim que nós queremos, Pai, viver a nossa vida de glória em glória, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos, glorificando o Teu nome, Senhor Deus. E a cada dia diminuindo para que o Senhor cresça, com um coração que glorifique e frutifique o nome do Senhor. É assim que nós nos colocamos nessa manhã, Pai, querendo abrir mão de tudo aquilo que Te ofende, de tudo aquilo que não vem do Senhor, de tudo aquilo que tem ocupado espaço na nossa vida e que não pertence a nós, que não pertence à nossa história, que não deve ocupar espaço, que tem tomado o Teu lugar, Pai. A centralidade da nossa vida é o Senhor, a centralidade da nossa história é o Senhor. O Senhor é o dono de tudo. O Senhor morreu por toda a nossa vida e não por uma parte dela. O Senhor é o autor de toda a nossa história e não apenas de uma parte dela. Por isso nós nos rendemos a Ti nessa manhã e fazemos isso em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode glorificar o nome do Senhor, agradecer a Ele nessa manhã. Glória a Deus. Que bênção. Nós já vamos sair. Eu queria que você sentasse.